Olá, meu nome é Carlos Sampietro, sou engenheiro e empresário. O objetivo desse vídeo, deste canal, é trazer conhecimento, experiência e boas práticas para você, empreendedor, ou para você que está pensando em empreender, principalmente nesse motivo de pandemia. Trago a vocês agora o professor Vicente para falar um pouco mais de um assunto específico da CLT. Olá pessoal, sou o professor Vicente. Quem quiser me conhecer um pouquinho mais vai estar aqui abaixo nas descrições. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa era pandêmica. O Covid-19 sendo apresentado como motivo de força maior. Quais as situações, quais as regras, quais os direitos, quais os deveres para esse período? Acredito que para falar um pouco antes sobre o que é o motivo de força maior e o que isso interfere na sua vida como empreendedor, como colaborador, nós temos que entender que todas as limitações econômicas, todas as interrupções econômicas que nós estamos vendo feitas ou ocorridas pelo Estado têm um motivo. A força maior determina que toda atividade seja cessada, seja interrompida. Toda atividade seja interrompida por um motivo, ou seja, por um motivo de força maior do Estado. O Covid-19 não seria encarado como um motivo de força maior? Seja ele declarado como uma pandemia pela OMS? Você, empregador, quais as suas obrigações? Você, colaborador, quais seriam os seus direitos? Muito bem, muito se fala sobre o poder que o Estado está exercendo sobre as atividades econômicas do país. Muito bem, o que poucos entendem é que o artigo 486 da CLT nos passa um entendimento, no qual o Estado teria uma certa responsabilidade sobre essas interrupções econômicas. Porém, nós percebemos que a pandemia já foi classificada, já foi determinada como motivo de força maior. Você que está assistindo esse vídeo agora, você que não consegue determinar quais são os direitos e os deveres. Vamos lá? Então venham comigo. A força maior determina que toda interrupção econômica feita ou propiciada pelo Estado que tem classificação direta para a continuidade do seu negócio seja determinada como poder de força maior. Muito bem. Nesse poder de força maior, alguns direitos trabalhistas são devidos e outros não. Porém, existe uma interrogação muito grande que talvez essas interrupções econômicas tenham uma responsabilidade direta do Estado. E a isso nós damos o nome que poucas pessoas sabem, que é considerado pelo artigo 486 como fato do príncipe. O fato do príncipe entende que quando o Estado tem o poder de fazer uma interrupção ou uma continuidade econômica do seu negócio, do seu empreendedorismo, automaticamente ele assume a responsabilidade por eventuais prejuízos. Ok? Muito bem. Porém, o fato do príncipe, ele determina quando por força de decreto, por força de legislação, isso se interrompa, essa sua atividade econômica se cesse. Você deve estar perguntando, mas exatamente isso que está acontecendo? Mas porém com alguns detalhes. O fato do príncipe julga que essa interrupção, essa cessão econômica que está acontecendo no seu negócio agora, seja determinada por uma ação onde irá gerar objetivos próprios de quem determina, no caso, o Estado. Então, havendo uma interrupção econômica por ganhos próprios daquele que o determinou, automaticamente o Estado assume a responsabilidade sobre isso, assumindo a responsabilidade de eventuais prejuízos. Porém, podemos entender que o Covid-19, que esse período pandêmico nada tem a ver com o fato do príncipe. Ou seja, classificada como uma pandemia pela OMS, o Covid-19 está muito mais ligado como um poder de força maior. O Estado não está determinando uma interrupção econômica por vontade própria ou por benefício próprio. Talvez a grande interrupção econômica nesse momento está sendo para proteger a sociedade. Porém, a proteção de saúde que o Estado está determinando nesse momento
está prejudicando, está influenciando diretamente a sua relação administrativa, seja você empregador ou seja você colaborador. Como que fica? E se eu for mandado embora nesse momento? E se eu me desligar da empresa? E se eu, como empregador, precisar fazer algum acerto? Como que isso vai se relacionar? O poder de força maior tem por premissa uma teoria onde diz que a interrupção econômica não é pelo fato de um benefício próprio, e sim por algo que está acima. Não é por imprudência do empregador e nem por falta de capacidade do empregado. Então nós podemos dizer que o poder de força maior, nesse sentido, gerará alguns direitos ao empregado e gerará algumas obrigações ao empregador. Então você que nesse momento está passando por isso, você, empregador, que nesse momento está acreditando que a única saída realmente é a cessão do contrato de trabalho com o seu colaborador, o que fazer? O que pagar? Quais as estratégias a serem adotadas? Temos que entender que nesse momento todas as verbas trabalhistas são devidas. Todas as verbas trabalhistas. A sua obrigação como empregador é pagar as verbas trabalhistas já por direito adquiridas pelo seu colaborador. Porém, existem algumas regras que esse período lhe dá o direito de usufruí-las. Por exemplo, nós temos a questão da liberação do fundo de garantia. Isso é um direito do empregado, do colaborador. Porém, existe uma obrigação do empregador. Vejamos, a redução do fundo de garantia, nesse momento, no tocante à multa rescisória, ela cai de 40% para 20%, ou seja, algumas verbas são pagas pela metade. O que muitas pessoas também não têm a consciência é que o aviso prévio, nesse período decretado de Covid-19, ele fica suspenso, ou seja, não há obrigatoriedade da indenização do aviso prévio, e sim a obrigatoriedade dos pagamentos uma vez já adquirido de direitos pelo colaborador. Por exemplo, saldo de salário, férias indenizadas, férias proporcionais, 1/3 de férias, 13º proporcional, tudo isso realmente é direito, é devido. Porém, fica em suspenso a indenização do aviso prévio e a redução da multa do fundo de garantia, aonde ela sai da escala de 40% e vem para 20%. Entendo eu que nesse momento de pandemia, o que nós temos que fazer é realmente conhecer os nossos deveres e as nossas obrigações. Precisamos entender que aonde acaba o meu direito, começa o do outro. Então, para mais dicas, para melhor nós podermos entender esse período tão diferenciado e tão complexo que estamos vivendo, venha com a gente, nos siga em nosso canal, teremos mais dicas para fazer. Muito obrigado, até mais!